Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje a gente fala sobre como emagrecer com saúde. Estamos falando de dieta equilibrada. E eu estou aqui com a nutricionista Ana Flávia Martins. Ana Flávia, a gente estava falando um pouquinho como é que essa questão de engordar influencia no nosso organismo. E me fala dessa pessoa que sempre engorda e emagrece. A gente chama de efeito sanfona. Efeito sanfona. Geralmente é porque é por causa de uma dieta não equilibrada. Então, por isso que a gente fala que a dieta é equilibrada, a dieta com acompanhamento. Por isso que o nutricionista é um profissional importante nesse caso. Uma dieta desequilibrada, o que as pessoas tendem a fazer? Comer menos. Eu preciso de ter menos caloria, eu preciso de ingerir menos quantidade de alimento porque eu preciso emagrecer. Aí o organismo ele é inteligente, ele vai fazer o seguinte, se eu não estou recebendo muita energia, eu preciso gastar menos energia. Então ele vai diminuir o gasto calórico dele. E aí você sempre vai precisar comer menos, que não acontece. Então chega uma hora que você não consegue diminuir tanto a ingestão calórica. E aí você vai voltar a engordar. Ou então, o que acontece é o seguinte, a gente restringe tanto a necessidade calórica, faz aquela dieta de um mês, aquela que eles têm chamado de detox, então tá na moda a dieta detox, eu restringo a alimentação total e no mês seguinte eu continuo comendo da minha mesma maneira que eu sempre comia a minha vida inteira. E isso que não é o ideal, então a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Então vamos dizer, como que a gente ensina o organismo a não fazer isso aí que você falou. A gastar mais, né? Ao invés de gastar menos. Exatamente. Então, por isso que a dieta fracionada ela é muito importante. Então, eu preciso comer várias vezes ao dia. Não posso ficar comendo poucas vezes, né? Ficar muitas horas sem se alimentar. A atividade física entra também como um grande aliado, porque se eu estou gastando mais energia na atividade física, o meu corpo entende que ele pode gastar, que ele não precisa ficar reservando muita energia. E alguns alimentos, que é o que a gente chama de termogênicos, ou alimentos que vão acelerar mais. Porque, por exemplo, alimentos carboidratos refinados ou gorduras saturadas, alimentos muito gordurosos, eles vão tender a estocar mais gordura, vão tender a estocar mais energia do que gastar. E quando eu tenho um alimento que eu tenho uma digestão um pouquinho mais lenta, os carboidratos, os cereais integrais, né, as fibras, as frutas, verduras, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para digerir. Então eu vou ensinar o meu corpo a gastar com mais qualidade, na verdade, essa energia. Quem quiser fazer perguntas aqui para Ana Flávia, a gente ainda está recebendo, só ligar lá na nossa produção, no 3559-3903. E você também pode mandar no WhatsApp, 98879-4985. Lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. Ana Flávia, você falou aí das fibras, por que elas são tão importantes na dieta? Então, além de causar uma saciedade momentânea, porque toda vez que a gente come fibra, a gente sente o estômago um pouquinho mais pesado mesmo, elas modificam também, elas modulam, na verdade, a saciedade. Então, elas modificam a produção de hormônios que estão relacionados com a saciedade, reduzem os hormônios orexígenos, que são aqueles que dão maior apetite, que a gente tem mais vontade de comer. Além de ter, todo alimento que ele é integral, que ele não passa por refinamento, ele vai ter mais vitamina, vai ter mais minerais. Então, se a gente for pensar no caso de um farelo de aveia, de um germe de trigo, além dele ter a fibra, dele ter o alto teor de fibra, ele vai ter um alto teor de vitaminas e minerais que estão relacionados com as células. Então, se a gente lembrar no primeiro bloco que eu falei das mitocôndrias, que eu falei das organelas celulares, para a célula funcionar, ela precisa de nutrientes. No mínimo 20 tipos de nutrientes a gente precisa, que não é só carboidrato, proteína e gordura. Então não adianta fazer uma dieta restrita a um tipo de alimento. Não. A gente tem que comer, vamos dizer assim, variedade. Monotonia alimentar não vale. Primeiro que monotonia alimentar a gente vai gerar um estresse para o organismo, ele vai acabar respondendo como uma sensibilidade alimentar daqui a um tempo. E segundo porque a gente não vai ter a gente não vai conseguir todos os nutrientes num alimento só. Porque a gente vê dieta da sopa, dieta da proteína. Dieta do suco. Dieta do suco. Não. Não é o ideal. E dá exemplo, então, para quem está em casa desses alimentos, onde a gente encontra com essa quantidade de fibras? De fibras. Se a gente for pensar, então, os carboidratos, os cereais integrais, né? Eu falo carboidratos integrais, mas se a gente pensar arroz integral, pão integral, a gente tem que ficar de olho, porque pão integral de supermercado, muitas vezes, né, de industrializado, ele muitas vezes não tem tanta farinha integral, ele tem mais farinha refinada. O farelo de aveia, a banana verde é uma excelente fonte de fibras, que a gente faz a biomassa de banana verde, ou pode fazer nhoque, tem várias opções culinárias que a gente consegue usar. A batata doce é legal, a batata yacon, que é um tubérculo, que é uma frutinha aí, que é legal. Que a gente também acha na feira, né? Acha na feira. Dieta é dieta de feira. Vai na feira que você tá feita. Tá tudo, isso mesmo. E a importância do café da manhã, Ana Flávia? Não pode deixar de comer, tomar o café? Não é o ideal pular o café da manhã. Se a gente passou mais ou menos aí umas 8 a 10 horas em jejum, que a gente foi dormir, a gente não comeu logo que a gente foi dormir.
E na sociedade atual a gente está dormindo muito poucas horas, que já também não é muito ideal para emagrecer. Para a gente emagrecer, a gente tem que dormir bem e dormir pelo menos umas 7 horas por noite aí. Eu acordo, meu organismo ele está secretando hormônios. A gente, durante a noite, a gente tem uma secreção de hormônios que vai segurar a glicose. E aí, esse mesmo hormônio que a gente chama de que é o cortisol, ele é o hormônio do estresse e ele é um hormônio que tem acúmulo de gordura. Então, se eu aumento muito meu cortisol, eu vou gerar um acúmulo de gordura. Porque o seu organismo está entendendo que está passando por um estresse, ele precisa acumular gordura. Então, o café da manhã, a gente precisa barrar esse jejum para não continuar aumentando esse cortisol. Então, a gente não pode ficar muitas horas em jejum. É o caso do jejum intermitente também. Para algumas pessoas funciona, para outras não. E sempre acompanhado. Então, dieta de jejum é sempre acompanhado. E para quem não tem aquela fome de manhã cedo? Que acho que é muito comum, Muito né? comum. É muito comum, mas está muito relacionado com essa secreção de hormônios também. Então, às vezes, a gente não tem a fome, não tem o apetite de manhã, por causa do meu metabolismo estar todo alterado. Então, tá faltando secreção de hormônio adequada ali. Então, suco. Suco vai muito bem. Vitamina de fruta, um iogurte, eles funcionam muito bem porque a gente consegue engolir direto, a gente não precisa mastigar. E às vezes a mastigação é o que acaba dando enjoos, né? Acaba alterando a saciedade. E a saúde do intestino também é importante para a dieta, né, Ana Flávia? Intestino uma coisa que a gente não pensa, né, muito. Agora tá até começando a pensar todo mundo, mas o intestino é o órgão-chave do nosso corpo. Ele eu costumo chamar ele de segundo cérebro. E no último ano, assim, são vários estudos que saíram falando do intestino. E o intestino, ele tem uma função fundamental. Que primeiro que a nossa absorção toda acontece no intestino. Então, se ele não está funcionando bem, eu não estou absorvendo bem. E às vezes eu estou absorvendo coisa errada, né, o que eu não deveria estar absorvendo tanto, e não estou absorvendo o que eu deveria estar absorvendo. E outra coisa é a microbiota intestinal. Então, que é isso? São os bichinhos que vivem no intestino. Né, que a gente tem mais micro-organismos no intestino do que células no nosso corpo. Pra você ver como é que é importante a gente tratar desse intestino. E os últimos estudos, eles têm revelado o seguinte: o intestino de um paciente obeso ou com excesso de gordura é muito diferente de um paciente com peso normal, né, eutrófico, que a gente chama. Então, a gente tem que suplementar bactérias probióticas, dar alimentos que são pré-bióticos, a banana verde, a batata-com, a biomassa, a batata doce, chicória. Eles são alimentos pré-bióticos que vão fazer o crescimento de bactérias boas no intestino. E aí o iogurte, ele entra, o iogurte natural, né, que não adianta ele, cheio de conservante, ele entra como uma fonte de probiótico. Então, é os lactobacilos vivos que a gente toma aí. Ana Flávia, a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, ela vai estar respondendo as perguntas dos telespectadores. A gente volta já.